Vergonhoso, patético, no mínimo patético. A CBF acaba de alterar as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil, as semifinais da Copa do Brasil, uma competição extremamente importante, a pedido de 2 times, prejudicando outros 6. Sim, rapaziada, a CBF acatou os pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro para que os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil fossem adiados. Ou seja, os jogos da Copa do Brasil que tradicionalmente são jogados às quarta-feiras, agora esses 2 jogos em específicos serão jogados num domingo. O jogo do Vasco e Atlético Mineiro será jogado no sábado e o do Corinthians e Flamengo no domingo. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que a CBF simplesmente não fez o mínimo. O mínimo. A CBF simplesmente não fez o mínimo. Qual que seria o mínimo, Bellini? Bom, rapaziada, o Flamengo fez esse pedido, o Atlético Mineiro fez esse pedido. Ora, o Flamengo vai jogar contra quem? O Flamengo vai jogar contra o Corinthians. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Vasco. Ou seja, eles querem mudar as datas dos jogos. Quem são os mandantes desses 2 jogos? O Corinthians e o Vasco. Bom, diante disso, por mim, CBF pensando, tá? Por mim não teria problema nenhum mudar as datas. Mas eles têm o mando de campo, o Corinthians e o Vasco, e logicamente eles vão estar nesse jogo. O que eles acham do jogo? O que eles acham dessa mudança? Vamos perguntar? Não. Vamos tacar o foda-se e vamos mudar a data sem saber a opinião deles. Ou, muito pelo contrário, vamos saber a opinião deles, sabendo que o Corinthians já soltou comunicado dizendo que era contra essa mudança. E o Vasco, o Pedrinho, presidente do Vasco, veio a público dizer: também sou contra essa mudança. E vamos simplesmente tacar o dane-se para o Corinthians e para o Vasco e vamos mudar as datas dos jogos da Copa do Brasil, atendendo os pedidos de 2 clubes em detrimento de outros 6. Por quê? O São Paulo, Atlético Paranaense, Fortaleza e mais um outro time, que são quem vai jogar os jogos do Campeonato Brasileiro, que não tem nada a ver com essa treta da Copa do Brasil, também vão ser prejudicados, porque eles estão fazendo um planejamento para que esses jogos do Campeonato Brasileiro, fossem jogados no domingo. Mas não. Agora, esses jogos, por conta da CBF, por conta dessa mudança da Copa do Brasil, esses jogos desses times vão ser jogados agora na quarta-feira. E aí, rapaziada, tudo isso por conta, o pedido do Flamengo veio por conta de que eles não podem jogar uma Copa do Brasil com o time desmanchado por conta da data FIFA. O Flamengo teme perder até 9 jogadores por conta da data FIFA, e aí não queria jogar contra o Corinthians com o time desfalcado. Isso é completamente patético. O Corinthians, por exemplo, tá brigando em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Se ele vai jogar uma decisão de Copa do Brasil, uma semifinal, um jogo eliminatório, num domingo, ele vai ficar agora com 2 jogos seguidos, 2 jogos importantes, 2 jogos eliminatórios seguidos para disputar, porque ele vai jogar contra o Flamengo, uma semifinal de Copa do Brasil, e na quinta-feira já joga contra o Racing da Argentina pela Sul-Americana, que é um jogo também eliminatório. Cara, a CBF, em uma canetada, simplesmente destruiu o planejamento de um dos clubes. O Vasco da mesma forma. O Vasco não queria essa mudança e vai ter que engolir por conta da entidade máxima do futebol brasileiro fazendo mais uma palhaçada. É inacreditável o que acontece no futebol brasileiro. É inacreditável. O Corinthians, o Vasco não podem deixar que isso aconteça. Na boa, cara. Não podem. E o presidente Augusto Melo soltou, logo depois que saiu essa notícia, que o Corinthians não vai se calar, que o Corinthians vai se reunir com a CBF essa semana. E hoje, após a partida contra o São Paulo, o presidente Augusto Melo soltou as seguintes aspas. Sobre não entrar em campo, né? Porque parte da torcida do Corinthians está pedindo para que o time não entre em campo nesse jogo contra o Flamengo, que foi adiado para o domingo. E sobre isso ele disse: depende do que a CBF vai nos falar amanhã. Estamos esperando uma ligação deles. Vamos aguardar essa conversa. Dependemos dele. Mas o Corinthians não vai ficar. Não vai admitir o que está acontecendo. E com razão. Com totais razão. E, cara, só para ser sincero, para deixar bem claro aqui, o Flamengo tá no seu total direito, tá? O Atlético Mineiro tá no seu total direito. Eles estão sugerindo, eles não querem ser prejudicados. Pô, eles vão tentar. O que eles têm? O não eles já tinham. Então, vamos tentar o sim. O Flamengo e o Atlético Mineiro não tem nada a ver com essa história. Eles estão pedindo, aí cabe à entidade máxima do futebol, que é a CBF, aceitar ou não, verificar as possibilidades de aceitar ou não, verificar com os outros times, verificar com os canais de TV, verificar com tudo que tem que ser verificado e não simplesmente ouvir um dos lados e canetar e pronto, tá tudo decidido. Não, gente, pelo amor de Deus, isso parecia óbvio. Eu trouxe o vídeo no dia que veio a notícia do pedido do Flamengo de alteração de data. E eu até falei, gente, fica tranquilo.
Porque provavelmente o Corinthians não vai aceitar isso e isso não vai acontecer. Mas aí a gente não contava com a atuação da CBF em simplesmente nem perguntar, nem questionar, nem pedir a anuência das outras equipes e lá simplesmente aceitar e dane-se, muda as datas. Não quero nem saber se os outros times concordam ou não. E aí eu vi uma galera falando também que foi pedido da Globo, pedido dos canais de televisão. Não, gente. A iniciativa partiu do Flamengo. Depois veio o Atlético Mineiro também fazendo essa mesma solicitação. E, cara, tipo assim, a CBF pode estar usando saíram algumas notícias que a CBF está usando o seguinte argumento. Ah, é a Copa do Brasil, é um dos maiores produtos nosso e tudo mais. Se a gente bota um Corinthians e Flamengo, com o Flamengo desfalcado, pode perder tempero, pode perder aquela coisa a mais, porque os times vão estar desfalcados e tudo mais. Mas aí, beleza. A CBF faz isso para a Copa do Brasil. Mas aí o jogo do Brasileirão pode. O jogo do Brasileirão não tem problema nenhum. Brasileirão não é da CBF. Brasileirão pode jogar com o time desmanchado, pode jogar do jeito que for. E aí vocês não falam nada. O Corinthians, por exemplo, que tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, talvez tenha até muito mais interesse no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil. E aí, o que acontece? O Flamengo que jogaria com um time extremamente completo contra o Fluminense, que o jogo do domingo seria contra o Fluminense, vamos falar Flu. E o Fluminense briga contra o Corinthians também na zona do rebaixamento. É confronto direto ali. E aí o Fluminense jogaria com um time completo contra o Fluminense. O Flamengo jogaria com um time completo contra o Fluminense. Mas agora não. Agora o Flamengo joga completo contra o Corinthians no domingo, e aí o jogo que seria do Campeonato Brasileiro do domingo passa para quarta-feira, e quarta-feira o time vai estar desfalcado por conta da data FIFA. E aí o Flamengo joga com o time desfalcado contra o Fluminense. Ou seja, o Fluminense vai ter mais chances de vencer esse jogo, e o Corinthians, obviamente, ali. Corinthians, se não, ó, gente, se o Corinthians quer ser campeão de algo, ele não pode escolher adversário. Mas ele vai jogar agora com um time totalmente full, um time totalmente completo do Flamengo, sendo que ele poderia jogar com um time desmantelado. Tá entendendo a situação ali? Cadê a isonomia da parada? Cadê? Cadê a imparcialidade? Então, assim, a gente comenta aqui, eu comento aqui, já disse e repeti milhões de vezes. O Flamengo e o Atlético Mineiro não tem nada a ver com a história. O problema é a CBF em aceitar e em acatar esse tipo de pedido, sem no mínimo consultar as outras partes, sem no mínimo consultar os outros times que enfrentariam esses times, sem consultar os outros times do Campeonato Brasileiro que enfrentariam Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, que esses também vão ser prejudicados. Afinal, os jogos desses outros times, como eu disse já no início do vídeo, seriam no domingo. Agora eles vão ter que jogar esses jogos do domingo na quarta-feira. É complicado, gente. É complicado, é completamente inadmissível, na minha opinião. O Corinthians não pode se calar. Na minha opinião, o Vasco também não pode se calar. É completamente bizarro o que acontece no futebol brasileiro. E sim, está sendo tratado como escândalo, porque está sendo tratado como tal, como merece ser tratado essa decisão da CBF. Para você que ficou até agora, aqui na descrição desse vídeo tem o link das minhas outras redes sociais. Me acompanha por lá, se inscreve no canal e deixa o like também. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.